programa com o púlpito ainda mais bonito do que o púlpito das Nações Unidas. Esse é o Estrangeiro, que começa mais um episódio aqui nos canais do Brasil de Fato, para trazer para você, querido e querido ouvinte, os principais acontecimentos da política internacional. Sempre, você já sabe, por isso que você está aqui, com a nossa pegada, o nosso jeito, uma visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e nunca tô sozinho por aqui. Tá aqui comigo ele para compartilhar mais do que 39 segundos de afagos. Rodrigo Durão, como é que tá, Durão? Eu tô feliz, Lucas. Tô feliz Maravilha. de estar aqui nesse púlpito lindo aqui, púlpito lindo, maravilhoso aqui do Brasil, de fato. Com também, além de nós dois, temos o time de correspondentes internacionais. Como não? Jornalistas que trazem a cobertura mais interessante do Sul Global aqui na imprensa brasileira. Afinal de contas, quem é que tem gente no Sahel? Quem é que tem gente reportando do Haiti? Além, claro, de você sabe dos nossos correspondentes na Rússia, na China, em Cuba e também na Venezuela. Lembrando que o Estrangeiro aqui do Brasil de Fato vai ao ar toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, e você pode assistir no YouTube, nas redes sociais do Brasil de Fato, além de tocadores de áudio como o Spotify, né, Lucas? Perfeitamente. Lembrando que estamos também ao vivo pela Rádio BDF, a Rádio Brasil de Fato 98.9 FM. Então aí, meios, redes e paredes, estamos em todo lugar. Manda sua mensagem, seu comentário, sua pergunta para fazer o programa com a gente, derrubar as fronteiras que nos separam. E claro, já deixa seu like aí no YouTube, manda seu comentário, seu superchat, porque não, apoia o Brasil de Fato, porque nada disso é de graça, a gente precisa do seu apoio, da sua ajuda, porque hoje tem muito assunto para a gente debater, diria que hoje vai ser um amplo debate geral, porque o que a gente... E restrito. O que a gente viu ontem na Assembleia Geral da ONU, Durão, talvez tenha sido um dos embates mais interessantes e talvez mais importantes da última década aí na ONU, né? Foi épico a história sendo feita ali perante os nossos olhos, né, Lucas? Perfeitamente. Primeiro entrou o Lula, como sempre, o Brasil é o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU. É uma tradição desde o início da ONU. Desde os anos 40, Uhum. e que se mantém. E o Lula fez um discurso importantíssimo, foi um discurso em que ele defendeu o multilateralismo. Ele disse que a guerra seria só contra a fome, deveria ser pelo menos. Ele criticou o autoritarismo, tentativas de intromissão estrangeira aqui no Brasil, o recado direto para Donald Trump, essa tentativa de intromissão nas nossas instituições, defendeu soberania nacional nossa, defendeu regras para o comércio mundial, para as plataformas digitais, defendeu um diálogo para as questões ligadas à Venezuela, o fim do genocídio em Gaza, e o Lula foi aplaudido. Por mais de uma vez, eu contei pelo menos 3, Lucas. 3 vezes que o Lula foi aplaudido no meio desse discurso de 15 minutos pelos presentes ali na Assembleia e foi muito elogiado também pela imprensa internacional. Logo depois, na sequência, entrou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que desfilou uma quantidade incrível, imensa de fake news. Se outorgou, ele disse que ele próprio mereceria o Prêmio Nobel da Paz, por ter acabado com 7 guerras que ele mencionou lá, guerras completamente desmentidas depois pela imprensa internacional, que ele não acabou com essas guerras, os conflitos, quase todos eles continuam, e a participação dos Estados Unidos foi marginal, na melhor das alternativas, né? Mas teve um elemento inesperado aí na fala do Trump, né? Principalmente isso. Foi o que, pelo menos para nós brasileiros, foi o que mais pegou, que foi Trump adulando Lula, assim, de uma maneira completamente inesperada, especialmente por causa do teor duro do discurso prévio do Lula. E o Trump chegou na sequência e falando que teve química, falando que o Lula é um cara legal, que ele só conversa com gente legal, então tem tudo para dar certo essa relação entre esses dois líderes. E muito surpreendente porque ambos os países estão num contexto de tensão, né, Como diplomática por maior conta de muitas décadas. do tarifaço imposto pelo Trump ao Brasil e por conta das ameaças e todas as sanções que os Estados Unidos vinham aplicando contra o Brasil e autoridades brasileiras na esteira aí do julgamento dos golpistas, né, da tentativa de golpe de Estado de 2023, aí liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, os elementos de tensão estavam ali, dava para ver no ar, e ainda que o Lula não tenha citado diretamente o Trump o fez, né? Citou diretamente o Lula, falou que teve ali um encontro de quantos segundos? 39 segundos? 39 segundos. Em 39 segundos já se apaixonou ali pelo Lulinha Paz e Amor. Foram 39 segundos que causaram um rebuliço mundial, né? Rebuliço mundial.
Com a gente está também Miguel Stedley, historiador, analista político e autor do Boletim Ponto, que vai ao ar, que é publicado toda sexta-feira aqui no Brasil de Fato. Quem não leu, eu recomendo. É bom pra caramba o Boletim Ponto, publicado às sextas-feiras. Miguel, muito bom dia. Prazer estar contigo aqui com a gente. E eu já começo te perguntando, nessas interações que aconteceram ontem entre o Lula e o Trump, dá para dizer que algum deles ganhou? É possível fazer essa avaliação já hoje? Olá, Lucas. Olá, Durão. Olha, na interação, não. Agora, indiscutivelmente, o presidente Lula ganhou, né? Veja, historicamente, o Lula sempre tem feito grandes discursos na Assembleia da ONU, em todos os seus 3 mandatos. Assim, não dá para a gente dizer, óbvio, né? O presidente tem um histórico como orador, né? Domina a retórica, enfim, sempre fez bons discursos muito acima da sua média na ONU, que não é baixa, né? Mas indiscutivelmente o discurso de ontem ele zerou o jogo. Um discurso irretocável, de uma força política impressionante, né? Mesmo que ele tenha voltado a temas que ele recorre sempre na Assembleia da ONU, como a defesa do Haiti, isso é importante de ressaltar, o presidente Lula sempre tem mencionado o Haiti nos seus pronunciamentos na Assembleia da ONU, voltou ao tema da Palestina, que claro, ele já havia se pronunciado no dia anterior, na conferência sobre o tema da Palestina, também é um tema recorrente, mas fez com muita ênfase, né? O tema da Venezuela, ainda que de forma mais sutil, ambígua, mas também uma sinalização importante. Mas, no geral, a força com que o discurso do presidente Lula teve, né? A elegância, eu acho que a gente pode até dizer isso, né? Foi, eu acho que o grande discurso, sem exageros, do presidente Lula no seu mandato, né? Eu acho que foi irretocável, assim. E isso eclipsou, é óbvio, se não fosse o presidente dos Estados Unidos o seguinte a falar, né? O discurso do Trump, por outro lado, foi exatamente o contrário, foi ruim de cabo a rabo, desde a piada com teleprompter, escada, a quantidade de absurdos que ele mencionou, então ficou assim, muito desproporcional a comparação, né? Agora, nas surpresas do discurso do Trump, essa sinalização para a conjuntura brasileira, de novo ganha o Lula, né? Porque todo o discurso bolsonarista que a gente tem ouvido desde o início das sanções ali em julho, é de que o Eduardo Bolsonaro se vendia como alguém que entrava e saía da Casa Branca e que conseguia convencer a Casa Branca a estabelecer sanções, né? E de fato a gente teve novas sanções antes da Assembleia da ONU, cada vez mais aleatórias, sem nenhum sentido, algumas do Tribunal Superior Eleitoral, para a esposa do ministro Alexandre de Moraes, etc., questão, o Jorge Messias, né, advogado-geral da União, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que todo o discurso e o gesto que o Trump fala, né, o very nice guy, eu só faço negócios com quem eu gosto, eu gostei do Lula, enfim, também indica uma dissonância cognitiva, né? Eu não sei se a assessoria dele explicou que o Lula é o presidente do Brasil, que é o país a qual ele tem sancionado, né? Então, no conjunto da obra, eu acho que é indiscutível que o Lula foi gigantesco na sua participação e o Trump, novamente, foi minúsculo, de maneira geral, né? O curioso, né, Lucas, foi que a gente está falando muita bobagem que o Trump falou, mas chamou a atenção também o que ele não falou. Ele não falou do Bolsonaro, né? Não mencionou em nenhuma vez o Bolsonaro, a quem ele se referia como um grande amigo, né? E o motivo das sanções. Durante várias entrevistas, ele disse, ele é um grande amigo meu, a gente está muito preocupado com o que está acontecendo com ele no Brasil, e de fato ontem faltou a menção ali ao Jair. Mas olha só, além disso, o Trump prometeu uma reunião, disse que havia sido acordada ali uma reunião entre ele e o presidente Lula, e muito está sendo já aventado sobre essa reunião. E quem tem mais informações sobre isso, quem pode repercutir para a gente isso, é o nosso mais novo correspondente em Brasília, uma prata da casa aqui do estrangeiro, Lourenço Santiago, que tem uma novidade para contar aí para os ouvintes, vai deixar a Venezuela e já está posicionado, muito bem posicionado em Brasília. Lourenço, bem-vindo
ao estrangeiro aqui. Camarada, conte as boas novas aí para os ouvintes. E já aproveita e traz para a gente as informações sobre o que está sendo aventado sobre essa possível reunião entre Trump e Lula, né? Quais seriam os principais temas aí sobre a mesa que estariam presentes nessa possível reunião, nesse possível encontro entre Lula e Trump? Fala Lucas, fala Durão, Miguel também, um grande abraço e um bom dia a todo mundo que está acompanhando mais esse episódio do Estrangeiro. Exatamente, Lucas, eu estou aqui em Brasília, mas não deixo de acompanhar a Venezuela, né? Ficamos um bom tempo lá na Venezuela, então, além de uma simpatia imensa pelo país maravilhoso que é a Venezuela, também dá uma saudade, né? Então eu acabo conversando muito com o pessoal ainda. E claramente Venezuela também é um tema possível desse encontro entre o Trump e o Lula, né? Acho que primeiro é importante dizer que esse encontro ele não está agendado, não tem dia nem hora, e não deve acontecer presencialmente. O que eu tenho conversado aqui com pessoas ligadas ao Itamaraty, com analistas, é de que deve ser um encontro por telefone, né? Deve ser uma reunião por videochamada ou um telefonema entre os dois na semana que vem. As equipes não só da Casa Branca como do Itamaraty vão ter um esforço grande, né, para encontrar um espaço na agenda ali dos dois presidentes e para também fazer o que a gente chama, né, de brifar, de preparar os dois ali para esse encontro. A ideia não é que seja na Casa Branca, pelo menos por parte de alguma ala aqui do Itamaraty, para evitar algum desconforto ali no encontro. A gente pode até falar isso mais para frente, mas a ideia é que seja por telefone, né? Ou pelo menos uma ala do Itamaraty defende que essa reunião seja feita por telefone e não presencialmente. Mas é certo que ainda não tem dia nem horário. Os temas, o principal deles é óbvio, é a questão das tarifas, né? E ajustar os ponteiros em relação ao aumento das taxações a produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. O Brasil já mostrou que não depende, né, da exportação desses produtos para os Estados Unidos, que pode encontrar outros mercados, mas é claro que isso tem um impacto, né, na economia global. O próprio Lula reforçou isso ontem, né? O Lula não cita nem os Estados Unidos nem o Trump nominalmente, mas deixa claro que há um ataque à economia global que gera um desequilíbrio, né, em toda a economia e o que ele chamou de uma espiral viciosa dos preços, né? Então, que gera esse aumento de preços, esse deve ser o primeiro tema. Assim, com ele deve vir uma conversa sobre a Organização Mundial do Comércio, né? E uma reestruturação da OMC. O Lula citou isso ontem no seu discurso e talvez fale abertamente com o Trump sobre a necessidade de seguir os protocolos da organização ou mesmo refundar a organização tendo medidas mais e regras mais bem definidas. E o terceiro, como eu já antecipei, deve ser a questão da Venezuela e principalmente as ameaças militares no sul do Caribe. Isso tem sido um motivo de preocupação para o Brasil, que não tem se posicionado de uma maneira tão enfática assim, tem se mostrado preocupado, pede um diálogo. O Lula mesmo falou que precisa ter um canal de diálogo aberto com a Venezuela, só que essas ameaças geram um incômodo para as relações exteriores do Brasil. Então, deve ser um assunto tratado também nessa reunião. A Venezuela que acabou virando um tema bem divisivo na região, né? E tá também no foco das hostilidades dos Estados Unidos agora, muito vinculada a um suposto acusações que o governo dos Estados Unidos vem fazendo contra o governo Maduro, a um suposto envolvimento com narcotráfico, O que trem de serve Aragua, né? com essa gangue Trem de Aragua, que serve, na verdade, para ampliar as hostilidades contra o país, e é um governo que é inimigo aí dos republicanos e da Casa Branca já há algumas décadas, né? Pois é, e eu queria voltar a perguntar para o Lourenço. Você falou que o governo brasileiro gostaria que essa reunião não fosse presencial, né? Eu imagino que seja para evitar constrangimentos, como o que aconteceu com o Zelensky, com o Ramaphosa, o presidente da África do Sul, quando estiveram lá no Salão Oval, que foram humilhados por Donald Trump. Mas, Lourenço, quais são os pontos? Você falou dos pontos que o governo brasileiro gostaria de conversar, que é o comércio, a diminuição da tarifa. O que o governo brasileiro está disposto a botar na mesa para negociação e o que o governo brasileiro fala que não está disposto, que isso aqui não se discute? Durão, acho que a questão das tarifas é algo que o governo brasileiro não está disposto a negociar no sentido de é uma decisão
né? Ou seja, nem que seja reduzir as tarifas, é algo que o governo brasileiro coloca como prioridade, né? Ou seja, ele está disposto a negociar no sentido de estar aberto ao diálogo, já que as tarifas já estão colocadas, a ideia é negociar e reduzir as tarifas, mas é um tema que o governo brasileiro não abre mão de pelo menos discutir, né? Então, de colocar os interesses, de demarcar bem claro a posição do governo brasileiro, né? De que reduzir essas tarifas, ou ao menos voltar ao estágio inicial, né? Algo muito importante para o governo brasileiro, é algo que o governo brasileiro vai negociar, mas não abre mão de pautar os seus interesses. A questão da transição energética, eu acho que é o que o governo brasileiro é mais irredutível, né? É algo que o governo brasileiro mais tem, mais vai colocar ênfase no sentido de isso a gente não abre mão, né? Tem sido uma bandeira do governo brasileiro, ainda que internamente tem uma disputa entre uma própria ala que é mais ligada ao IBAMA e a ministra Marina Silva, que é contra novas explorações de petróleo, por exemplo, na Foz do Amazonas, né, na margem equatorial. Ainda que exista essa disputa interna, o governo brasileiro tem sido um dos principais, quem levanta, né, a bandeira, um dos principais agentes, né, promotores da ideia de uma transição energética, né, no mundo. Então, isso é, de fato, algo que o governo brasileiro não abre mão de negociar e não abre mão de pautar, e que talvez se discuta também com o governo Trump. Isso é claro que essa reunião, esse encontro ainda está sendo preparado, né? Isso ainda é uma ideia inicial, mas pelo que eu observo, a questão ambiental, o governo brasileiro não abre mão, né? E de propor tudo que o governo brasileiro tem feito, né, nesse sentido. Vai ter a COP30 agora em Belém, que é uma das principais bandeiras do governo brasileiro desde quando isso foi anunciada, né, a COP30. Então, acho que essa é a principal bandeira. Venezuela é outro tema que o governo brasileiro vai ter que pautar, mas aí com mais cautela, né, Durão? Acho que não vai ser tão enfático, mas vai pedir bastante cuidado para o governo dos Estados Unidos. A questão é, será que vai ser falado o tema Jair Bolsonaro e sua fuga da justiça, Lucas? Fuga da justiça. Eu queria aproveitar esse tema da fuga da justiça, Durão, e já que vocês estão no Bolsonaro, perguntar para o Miguel como é que todas as movimentações que rolaram ontem na ONU e esse possível encontro entre Lula e Trump pode ter impacto, Miguel, não no cenário eleitoral para o ano que vem, né? Porque a gente sabe que, como você mesmo disse, o bolsonarismo sai enfraquecido desse embate que rolou ontem na ONU, inclusive sai enfraquecido depois das falas do Trump, mas também um possível fiasco ou uma armadilha colocada aí nessa reunião entre Lula e Trump poderia também afetar o governo, e há temores disso, né? Como é que você mede esse impacto eleitoral do que saiu ontem da ONU, desse embate da ONU e essa possível reunião entre os dois presidentes? Olha, Lucas, sendo bem sincero, eu acho que o impacto pode ser menor, mesmo numa situação de estrago, né? Quer dizer, a gente pode ter um cenário positivo, que é o governo conseguir avançar com esse tema das tarifas, o que eu acho que é uma possibilidade real, se nós considerarmos que a efetivação das tarifas já foi bem menor do que o primeiro anúncio, né? Então Sim. Tem uma diferença. Então, claro, o Lula pode sair dessa reunião, no melhor cenário, como o grande negociador, que foi correto, ao contrário da União Europeia, em se manter intransigente, em peitar a briga com os Estados Unidos e conseguir. Eu acho que esse é o melhor cenário, e aí reforça a imagem do Lula, então favorece ele eleitoralmente. Um cenário de manutenção das tarifas, eu acho que não altera, o estrago já está feito, né? Eu acho que é muito difícil você justificar essas tarifas por outro argumento que não seja essa pressão política para tentar interferir nas instituições do Brasil, para tentar salvar o Bolsonaro, etc. Então, vamos supor que saia dessa reunião sem nenhum avanço nas tarifas, permanece a narrativa anterior, de que o Trump está intransigente em tentar violar os ritos, enfim, das instituições brasileiras, né? Em todo caso, eu acho que também só a sinalização da conversa também já enfraquece muito. A gente tem tido um esvaziamento do núcleo bolsonarista, de modo geral, da sua força política e a sua estreitamento ao núcleo duro, digamos assim, né? Por uma série, seja porque o Centrão já desembarcou, não está preocupado, mesmo o tema da anistia, por mais
que seja sempre perigoso, a gente teve manifestações importantes, mas no fundo ninguém está realmente querendo que o Jair Bolsonaro, fora o PL, o núcleo duro, que o Jair Bolsonaro seja candidato a presidente em 2026, né? O que se fala, inclusive, o Lourenço talvez tenha mais informações, é que a negociação que o PL vai tentar é que pelo menos uma prisão domiciliar, né? Não passe pelo constrangimento de prapapuda, algo assim, enfim. Mas também eu acho, isso é uma hipótese, não é uma convicção, de que também sinaliza que essa estratégia dos bolsonaristas nos Estados Unidos está chegando no limite. Se a gente perceber, o Eduardo Bolsonaro agora está numa turnê pela Europa. Eu acho que meio que bateu no teto essa capacidade de influência. As sanções estão cada vez mais aleatórias, quer dizer, o que você sancionar o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ou o advogado-geral da União, ou o ex-ministro da Saúde, em relação aos mais médicos, porque é o caso do Padilha, quer dizer, implica fora a chantagem política, né? Quer dizer, eu acho que também vai chegando no limite. A capacidade do bolsonarismo criar fatos novos, e mesmo os fatos antigos não tiveram nenhuma capacidade, pelo contrário, acho que aceleraram o processo de condenação, de julgamento, né? A gente ouviu isso no voto do Alexandre de Moraes, no julgamento do núcleo central do golpismo. Então, eu acho que também vai minimizando os impactos, sabe? Eu acho que é muito difícil o Lula não perder com essa sinalização. Mesmo se não derem nada, continua reforçando a narrativa que já está estabelecida. Né? Se não derem nada, é porque o Trump quer continuar insistindo em violar a soberania brasileira e tentar forçar, virar o jogo sem nenhum sentido legal, jurídico, etc. Né? Claro, Agora, não deixa de passar pela minha cabeça, no termo da dissonância cognitiva, conhecendo a tradição dos Estados Unidos da diplomacia, que talvez ele não entenda que o Bolsonaro é do mesmo país que o Lula. Assim, talvez sejam 3 informações que ele não conseguiu entender. Brasil, Bolsonaro, Lula, né? Até isso a gente tem que considerar, né, Miguel? Olha, a gente já teve presidente dos Estados Unidos que achava que a capital do Brasil era Buenos Aires. Então, vindo da tradição americana e acentuado pelo Trump, tudo é possível, né? Geografia não é de fato o forte do pessoal por lá, né? Mas eu queria lembrar só um comentário aqui que eu achei muito interessante, feito pela senadora democrata Elizabeth Warren, né, que foi inclusive pré-candidata à presidência pelo Partido Democrata. Ela fez um comentário que ontem o Trump se reuniu com Javier Milei. Então ela fez um comentário do presidente da Argentina, né, que prometeu uma ajuda, inclusive financeira, para a Argentina de 20 bilhões de dólares no swap cambial. E a Warren fez um comentário assim: olha, primeiro o Trump deixa o preço do café e da carne mais caro pra gente, para salvar um golpista amigo seu no Brasil. E agora ele vai fazer o contribuinte americano, o contribuinte estadunidense pagar pela enrascada que o seu parceiro argentino se colocou na economia. Então, assim, a situação deles lá tá... Os parça do Trump, né? Só arrumando problema pra eles. Pior que os do Neymar. Que coisa feia. Não, terrível, terrível. Miguel, assim, você já falou que pode ser problema cognitivo, você falou que talvez o Trump não saiba que o Bolsonaro e o Lula são do mesmo país. Que tô curioso, você tem mais algum palpite pelo qual, do motivo do Trump ter sido tão adulador de Lula? E essa é uma pergunta, eu queria já emendar uma segunda ali e tal. Você acha que o discurso do Trump, pintando esse cenário maravilhoso dos Estados Unidos, com tanta fake news, pode estar se enfraquecendo em termos de base eleitoral, principalmente levando em conta que ano que vem vai ter eleição de meio de mandato e que essa maioria que o Trump tem no Congresso dos Estados Unidos é frágil. Ela depende de pequenas porcentagens. E agora a gente viu esse escândalo do Jeffrey Epstein, esse escândalo sexual que envolvia pedofilia, que são temas muito caros para, especialmente, a base eleitoral do Donald Trump, republicana, conservadora, bem puritana mesmo, e que viu o seu presidente, Donald Trump, comprovadamente sendo amigo desse pedófilo, desse aliciador de menores para festas de milionários do Estado Profundo, né, que faziam festas de uma maneira meio impune.
Você acha que é o sinal de que ele pode estar sendo enfraquecido e se enfraquecido o suficiente para perder a maioria no Congresso no ano que vem e, consequentemente, a governabilidade nesses últimos 2 anos de mandato? Você acha que pode ser visto por aí? Não, eu acho que não, Durão. Eu acho. Bom, primeiro em relação ao Brasil, brincadeiras à parte, mas eu acho que o Trump é uma pessoa pragmática, né? E também tem um estilo de negociação que é levar o limite e depois recua, né? Não só agora com a China ele fez isso, e aí quem recuou primeiro, como a União Europeia, perdeu, né? Mas no mandato anterior ele também fez isso com o Brasil em relação ao aço, a outras mercadorias. Então eleva, chama, vai para a mesa de negociação, rebaixa, né? Então eu acho que ele também estabeleceu o limite com o Brasil com as tarifas e ele pode, de fato, chegou no momento de vir para a mesa de negociação. Agora, também não dá para a gente esquecer ou descartar a influência que tem a assessoria, esse entorno do Trump, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, o Brasil não tem embaixador dos Estados Unidos. O Brasil tem lidado com o adido comercial, né? Então, até o momento, o Brasil não tem um embaixador. O que eu acho que esse recuo vem do pragmatismo comercial, mas também de uma possibilidade dos Estados Unidos rever a política para a América Latina, não no sentido de um giro radical, mas ele percebe que qualquer tipo de medida em relação à Venezuela, por exemplo, precisa ter algum tipo de suporte ou algum tipo de um bloqueio menor da parte dos outros países do continente. Não dá para se fiar apenas em El Salvador e na Argentina, ou querer fazer isso, né? Então também ele elevou um grau de tensão na América Latina que o resultado efetivamente tem sido levar todo mundo para os braços da China, né? Isso tem sido, do ponto de vista comercial, político, etc. Então, eu acho que pode ter ajustes na política, mas eu não imaginaria agora que de very nice guy o Lula seja promovido ao esse é o cara, né? Como era no Obama, ou das boas relações que o Lula teve, por exemplo, com o Bush, né? Eu acho que não é esse o tom. Sobre a conjuntura interna americana, eu acho difícil já pensar numa possibilidade de impeachment, de governabilidade, etc., porque a gente tem um fenômeno que é muito parecido com o que nós vivemos no bolsonarismo e desses governos autoritários, né? Quer dizer, eu acho que cada vez está mais claro de que o governo estadunidense é um governo fascista, né? Eu acho que a gente tem tido uma elevação da tensão social. Essa semana no People Dispatch se fala, inclusive, na volta dos enforcamentos raciais em cidades nos Estados Unidos, quer dizer, um grau de fascistização do governo e da sociedade muito elevado, né? E que isso também vai criando uma unidade em torno desse setor de extrema-direita que também vai se autofortalecendo. A gente vê, por exemplo, olha o que foi o velório do fascista Charles Kirk, né? O que foi uma demonstração de força, nós estamos falando de 70 mil pessoas, né? Para velar um supremacista branco racista, quer dizer, a gente uma demonstração perigosa. Então, eu acho que a gente tem toda a aliança com as big techs, né? Com todo o setor empresarial. Acho que há uma unidade muito grande que ainda blindam o Trump nesse momento. Então, eu acho que seria precipitado imaginar que a gente já tem um desgaste da pessoa ou do governo suficiente para causar grandes fissuras. Eu acho que a gente precisaria de mais fatos novos para causar de fato essa. Eu vejo, por exemplo, quando a gente olha para o Milei, que a gente estava falando agora, né, desse auxílio, etc., né? É claro que teve uma queda na popularidade do Milei nos últimos meses, teve escândalo de corrupção que a gente mencionou em outro episódio, enfim, mas ao mesmo tempo você vê uma popularidade forte. Ela tem, e mesmo a gente vive isso com Jair Bolsonaro, mesmo condenado, mesmo inelegível,
o Bolsonaro aparece nas pesquisas eleitorais de opinião para o próximo ano melhor que qualquer outro candidato de extrema-direita. Uhum. Então, esses processos também, de alguma forma, dão uma identidade e unidade para esse setor de extrema-direita que é perigoso e que, pelo menos, dá uma sobrevida para esses movimentos durante um bom tempo, né? É isso, a extrema-direita continua mantendo bases populares fortes, né? Seja no Brasil ou nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, né, Miguel? Que você citou aí que o Eduardo Bolsonaro está indo para lá, a gente sabe que tem setores em Portugal, na Espanha, na Itália, que está no governo, Portugal e Espanha ainda não, mas na Itália está no governo, então tem países ali que tem uma extrema-direita que se articula globalmente e busca manter mobilizadas as suas bases populares e fazer a disputa não só eleitoral, mas também nas ruas, né? A gente vê isso acontecendo como aconteceram agora com os últimos atos aí que a gente teve da extrema-direita aqui no Brasil também. Olha só, quero dizer que a gente está com uma audiência super qualificada aqui no YouTube, mas estamos com poucos likes, hein? Então deixa o seu like aí, compartilha o programa de hoje com os seus amigos, suas amigas, nos grupos aí que vocês estão. Quero mandar um salve aqui para a Diane, para o Carlos, para o Wilson, para a Rosa. Gente, manda sua pergunta aí, seu comentário, seu superchat, que a gente está aqui de olho na sua interação. E quero convidar todos vocês que estão vendo o programa, estão ouvindo isso aqui depois, né, quando vai para as plataformas de áudio, a apoiarem o Brasil de Fato. E é muito simples, além de você poder deixar o seu superchat aqui, apoiar pontualmente aqui durante a nossa live, você pode acessar apoia.se/Brasil de Fato e apoiar, se tornar um apoiador aí do nosso site, do nosso portal, apoia.se/Brasil de Fato. A gente precisa muito da sua ajuda, do seu apoio para continuar entregando aqui um jornalismo com uma visão popular para você diariamente, seja no nosso site, seja nos nossos canais audiovisuais aqui, na nossa Rádio FM 98.9, nas nossas newsletters, nos nossos boletins. Então acessa lá apoia.se/Brasil de Fato e se torna aí um apoiador do BDF, a gente conta com o seu apoio. E olha só, Rodrigo Durão, para agradar aqui, para afagar aqui a nossa audiência, temos uma notícia excelente que a gente acaba de receber. A gente acaba de ficar sabendo que o Brasil de Fato é finalista do Prêmio Vladimir Herzog na categoria Produção Jornalística em Vídeo, com a série documental Território em Fluxo, um conteúdo incrível, produção original, exclusiva e inédita do Brasil de Fato, sobre a Cracolândia, aqui em São Paulo, que está completa, disponível no YouTube do Brasil de Fato, e a gente acaba de receber a indicação de que somos finalistas no prêmio Vladimir Herzog, categoria Produção Jornalística em Vídeo. Merecidíssimo. Quem não viu, veja. São 5 episódios com muita qualidade, muita sensibilidade, dirigido por Yolanda Pivzol, Gabriela Moncal, que ficaram na Cracolândia a fundo, entenderam a região chamada de Cracolândia pejorativamente, né? Uhum. Mas são pessoas que moram lá e que merecem serem ouvidas, serem vistas, entendidas. E esse documentário faz isso. Tá grátis, tá no YouTube, são 5 episódios de 10 minutos cada um, e que cada um deles aborda um ângulo bem fundamental dessa questão da dependência química e dessas pessoas marginalizadas no centro de São Paulo. Não, é uma produção excelente, de altíssimo nível. Parabéns às colegas e às companheiras pela indicação, e convidamos a todos para que assistam o conteúdo que está aí disponível no YouTube do BDF e prestigiem aí a nossa indicação para finalista do Prêmio Vladimir Herzog nos principais prêmios jornalísticos do país, né, Durão? Certamente. Agora, outro tema, Durão, que ficou muito presente nesse primeiro dia de Assembleia Geral da ONU, e principalmente no discurso do presidente Lula, foi o genocídio em Gaza, né? Lula condenou, disse que o mundo inteiro está contra isso, e o genocídio continua porque ele é patrocinado e apoiado por um único país, os Estados Unidos. Sim. Que tem poder de veto, e as coisas não andam por causa desse veto dos Estados Unidos. Exato. Ontem também a gente teve uma reunião do Donald Trump com vários líderes do mundo muçulmano, da Indonésia ao Egito, com a ideia de se fazer uma força militar que ocuparia Gaza, que patrulharia Gaza, renderia os soldados israelenses que estão lá e seriam a polícia dos palestinos. Ao mesmo tempo, a gente tem paralelamente uma onda inédita de reconhecimento dos aliados ocidentais dos Estados Unidos e de Israel, que passaram a reconhecer
o Estado palestino. Não sabe muito bem como, porque nem se vai ter terra palestina para se tornar um Estado. Mas eu queria ouvir do Miguel. Miguel, o que você acha de tudo isso? A Palestina é a grande questão dessa Assembleia Geral da ONU. E a gente tem essas duas movimentações muito antagônicas, cada um indo para o lado. Se arruma polícia muçulmana para patrulhar Gaza, e ao mesmo tempo você vê. Hoje foi o Japão, mas essa semana havia sido o Reino Unido, a França, todo mundo reconhecendo o Estado palestino, a Austrália, países, o Canadá, países que não reconheciam e que agora passaram a reconhecer. O que você está achando disso tudo? A questão palestina não é a questão central dessa Assembleia da ONU, é a questão central da nossa geração, enquanto seres humanos compartilham esse planeta nesse período histórico. Assim, é o traço que distingue o ser humano de uma outra qualidade. Assim, a pessoa que fica indiferente ao genocídio, nós não temos nessa proporção na nossa geração. Assim, nós estamos assistindo o extermínio de uma população por motivos étnicos e religiosos e territoriais e capitalistas. Então, é central, precisa ser, já devia ser, há muito tempo. A questão central da ONU é um aferidor do fracasso do sistema ONU, da falência do sistema ONU como governança global, a incapacidade da ONU em ter qualquer tipo de gerência sobre esse conflito, não é capaz sequer de garantir ajuda humanitária, né? E ao mesmo tempo você tem isso completamente bloqueado. Eu não diria responsabilidade apenas de um Estado. Claro, o presidente Lula foi muito feliz em dizer que é o veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança que impede qualquer ação, mas também por conta do Estado, da autoridade sionista que promove esse genocídio, esse holocausto a olhos vistos, né? A gente teve avanços significativos porque, na verdade, agora nós temos, eu acho, salvo engano, com exceção dos Estados Unidos, a totalidade dos países do G7 reconhecendo a Palestina como Estado. O que me parece que tudo isso ganha mais força, em especial pela postura da França, que já havia chamado uma conferência de paz e que tem tido uma sinalização um pouco mais forte, né, entre os países do norte global nesse tema, volta a ser o tema de você ter dois estados, né? De você reconhecer o Estado de Israel, o Estado da Palestina, enfim, de voltar ao tema da demarcação, ainda que, vejam, está num contexto político, territorial, militar, muito inferior, ou, enfim, muito rebaixado em relação, por exemplo, às conferências de Oslo, na década de 90, etc. Né? Está numa situação em que hoje seria praticamente impossível, pelo tabuleiro geopolítico, de recuperar a integridade dos territórios palestinos, né? Quer dizer, hoje, se você conseguir impedir que o genocídio prossiga todo dia, já é uma grande vitória, né? Você estabelecer o Estado seria gigantesco. E a grande questão é o quanto que o Estado de Israel e o seu governo sionista são capazes de reconhecer e de se manter, né? A gente lembra que essa ofensiva israelense começou justamente no momento mais crítico ao governo Netanyahu, né? Haviam manifestações nas ruas, inclusive, pela derrubada do governo. Então, um governo que também depende da guerra para se manter, que se vale não da popularidade da guerra, pelo contrário, porque há manifestações contrárias ao genocídio dentro do Estado de Israel, mas que se vale do estado de guerra para manter infinitamente o seu governo e manter, até pelo menos, eliminar Gaza e anexar definitivamente ao território israelense, né? Então, eu acho que, de fato, as próximas semanas elas serão muito determinantes para entender se essa iniciativa de alguns países do norte global, obviamente, com apoio do sul global, vai ter efetividade no sentido de impedir a continuidade do genocídio e alguma manutenção territorial e humana do povo palestino, ou se nós vamos continuar assistindo essa marcha do terror imparável, né, até que Gaza seja transformada naquilo que Israel e os Estados Unidos querem, que é um resort
desabitado de palestinos, né, assim, que é o nosso fracasso como coletividade humana, de toda forma, né? A Riviera do Mediterrâneo, como querem Elon Musk e Donald Trump. O Brasil, de fato, continua cobrindo bem a questão palestina, o genocídio que está acontecendo lá. Amanhã eu entrevisto o Walid, o presidente da FEPAL, o Walid Rabab, e no BDF Entrevista, que vai ao ar às 19 horas na TVT, 21 horas no YouTube do Brasil de Fato. Mas, Lucas, eu queria também saber um pouco mais sobre como é que você, tanto você que foi um correspondente na Venezuela, como o Lourenço, que também esteve lá, vocês viram a menção à Venezuela, tanto do Trump como do Lula. Pois é, eu acho que é importante a gente trazer o Lourenço para comentar esse lance da Venezuela, e não só as menções, Durão, mas também o que aconteceu de ontem para hoje, porque tem notícia. O Petro também falou, né? O Gustavo Petro, presidente da Colômbia, citou esse tema do narcotráfico, que foi presente no discurso do Trump, tentando vincular ali o narcotráfico ao Maduro. O Petro disse que essa atuação dos Estados Unidos em relação ao narcotráfico é para oprimir, para hostilizar os povos do sul global e os povos da América do Sul, um discurso ali bem forte, né, essa política antidrogas dos Estados Unidos. E de ontem para hoje, o Maduro decretou, aí está avaliando decretar um estado, meio que um estado de exceção, um estado de comoção exterior, justamente por conta das ameaças feitas pelo Trump na esteira não só do discurso, mas dos últimos meses aí de hostilidades, né? Lourenço, explica pra gente melhor em que consistiria essa avaliação desse estado de comoção externa, de ameaça externa que o Maduro está avaliando decretar, e repercute também um pouco pra gente as falas do Petro, né, que sempre entrega bons discursos na ONU, é uma tradição já colombiana desse governo do Petro já na Assembleia Geral da ONU, mas também que teve muita semelhança, né, com a pauta das hostilidades do Trump contra a Venezuela, né? Exatamente, Lucas. O estado de comoção exterior, ele é um dos tipos de estado de exceção que a Venezuela tem na sua Constituição. Então, ela tem o estado de exceção econômico, o estado de exceção climático, né, de crise climática, e tem o estado de exceção ligado a ameaças externas, né, que seria esse estado de comoção exterior. Então, ele basicamente ajuda a acelerar alguns processos internos, principalmente medidas do governo que não precisariam ser aprovadas pela Assembleia Nacional, ou seja, ter o rito, né, parlamentar para isso, você acelera algumas medidas. Sem esse rito parlamentar, você acelera algumas medidas que seriam tomadas pelo governo. Então, o estado de comoção exterior seria mais nesse sentido, ele não muda tanto a configuração política e até de defesa da Venezuela. A Venezuela tem autonomia na sua organização das Forças Armadas de defesa militar. Então, esse seria o estado de comoção exterior, que a Venezuela, que pro venezuelano, né, essa fala do Trump acabou seguindo a linha do que já é dito há mais de um mês pela Casa Branca, né? Então não foi nenhuma novidade, nenhum uau, né, para o governo venezuelano. Agora, a fala do Petro, realmente, se a gente achou que a fala do Lula foi boa, a fala do Petro foi muito contundente, foi muito forte, né? O Petro, como você bem disse, Lucas, cada edição da Assembleia da ONU faz uma fala mais contundente, que faz com que a gente, no calor do momento, sempre ache a última fala do Petro a melhor, né? E essa, essa de fato foi a última, né, Lourenço? Porque é o último ano dele na presidência, né? Ano que vem ele já não estará mais, né? Exatamente, ele cita isso no começo, né, da sua declaração, que essa é a última fala, e aí ele chega com o pé na porta, né? Ele fala de tudo, e se o Lula não citou o Trump e os Estados Unidos, nos primeiros 15 minutos do Petro, pelo que eu contei ali, ele já tinha citado 8 vezes o Trump como um principal agente do caos na América do Sul, e aí ele cita claramente, faz uma defesa aberta da Venezuela, nega novamente a questão da existência desse suposto cartel dos sóis, né, e tudo mais, e reforça o que o Lula já tinha dito também na sua fala, né, de que o extermínio, né, e o ataque a embarcações no sul do Caribe, que é o que os Estados Unidos têm feito há praticamente 3 semanas já, tem atacado embarcações sem apurar se aqueles barcos fazem parte de traficantes de drogas, né? Nem nada, é uma execução sem julgamento, né? Uhum. E o Petro foi muito duro nessa defesa, o que caiu muito bem também
para o governo venezuelano. O governo venezuelano entendeu como, apesar de, claro, ter tido ao longo dos últimos 4 anos alguns desequilíbrios na relação com Bogotá, mas, em um geral, a leitura é de que o governo Petro é um governo parceiro da Venezuela, né? E ontem ficou muito claro isso. O Petro cita abertamente e faz a defesa contundente da Venezuela e se posiciona de maneira muito forte contra o governo Trump, até porque o Petro também ele vai fazendo vários links, né, durante a sua fala. E então ele não só fala da ameaça militar que os Estados Unidos fazem, e desse combate às drogas ineficiente, que tem sido ineficiente ao longo das últimas décadas, como ele também liga aos êxitos do seu governo, né, na redução do tráfico de drogas e também ao meio ambiente, né, à defesa do meio ambiente, que é algo que os Estados Unidos e o Trump têm negado e negou, inclusive, na sua fala mais uma vez. Então, no meu modo de ver, foi uma das declarações, ou ao menos promete ser uma das declarações mais fortes dessa Assembleia Geral da ONU, dessa edição da Assembleia Geral da ONU, a do Petro. Foi uma fala muito, muito forte mesmo, Lucas. Agora, fortes no sentido progressista, né? Porque hoje a gente ainda tem o Javier Milei, que deve ser forte no polo oposto, assim. Eu até brinquei hoje mais cedo na redação, que Deus nos proteja desse discurso do Milei, que agora ele tá grandão, né? Com 20 bi que ele ganhou ontem do Trump, ele vai chegar lá... Imagina o penteado que ele pode pavoneando, fazer né? Nossa, com penteados totalmente esvoaçantes, né? a la Fux. Hoje, a la Fux. Hoje a gente ainda tem Javier Milei, amanhã ou depois de amanhã a gente deve ter Benjamin Netanyahu também, que deve ser um discurso dos mais... Aquela fofura. Aquela fofura, sempre leva aqueles cartazes dizendo que... tentando justificar o genocídio ali cometido em Gaza, daquela maneira mais estapafúrdia. Então a gente vai estar cobrindo aí esses discursos do resto da Assembleia Geral da ONU, né, Durão? De olho no lance, inclusive com a presença, a fala do Masoud Pezeshkian, que é o presidente do Irã. Queria ouvir de você, Miguel. Que você está com uma grande expectativa para a fala do presidente iraniano. Lembrando que a gente está vivendo um momento que está sendo um pouco colocado de lado, mas é importante pra caramba também, porque nessa semana o Ocidente decidiu reimpor sanções ao Irã por causa da falta de cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. Agência essa que o Irã acusa de ter causado a morte dos seus principais cientistas, espionando para Israel, naquele ataque que aconteceu há uns 2 meses, que matou toda a cúpula, o núcleo duro da pesquisa nuclear iraniana. E o prazo para a reimposição dessas sanções é domingo agora, numa semana em que o legislativo iraniano está cogitando formalmente, por escrito, a mudança da doutrina aplicada no Irã de não uso de armas atômicas, para sim construir uma bomba atômica como uma forma de impedir um ataque ao Irã. Qual é a tua expectativa aí para a fala do Pezeshkian? Olha, para a fala, nem tanto. Eu acho que a gente... Bom, primeiro, vamos lembrar que na fala do Trump também ele justificou, entre aspas, né, os ataques ao Irã e colocou que o Irã, como eixo do mal, relembrou essa expressão como a fonte de todo mal, não poderia ter jamais armas, enfim. Um outro absurdo, são muitos, né? Mas um outro absurdo que o Trump colocou é a China e o Irã financiam a guerra. Né? E a ONU também. Não, a ONU financia migração ilegal, né? Enfim, porque compram petróleo da Rússia, portanto, quer dizer, de novo, né? Dissonância cognitiva, ou muito cinismo, hipocrisia, etc. Né? Agora, uma situação, de novo, de beco sem saída que os Estados Unidos e Israel foram construindo também no Oriente, né? Quer dizer, colocaram essas constantes represálias, né? A forma como Israel tem se comportado em relação aos vizinhos, essa postura hostil, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem o genocídio em Gaza, a gente teve uma série de ataques de Israel a outros países e uma tentativa de frear qualquer tipo de influência, né? Quer dizer, nós estivemos muito próximos de uma guerra, de fato, entre Irã, Israel, e eu acho que nós continuamos numa posição muito delicada ali, de correlação de forças, que qualquer movimento mais brusco de ambas as partes pode levar a esse conflito, né? Agora, ao mesmo tempo,
vejam, para que a gente tenha um retrocesso do Irã em relação a isso, depende do retrocesso de Israel na região, né? Porque, de alguma forma, também o Irã está se comportando de forma defensiva. Você tinha um desenho geopolítico que vinha se construindo dentro do Oriente no último período, que está basicamente muito desequilibrado, né? E que tem sobrado para todos os lados, até para o Catar, enfim, e que você não tem como parar esse desequilíbrio sem retirar do tabuleiro esse bloco político-militar que é a OTAN+, né? Que é o norte global, e essa cumplicidade com Israel. Então acaba levando o Irã para uma postura mais hostil, mesmo que seja defensiva, né? Uhum. Então eu não tenho grandes expectativas do ponto de vista da retórica. Eu acho que nesse aspecto os latino-americanos, como a gente mencionou, o Petro e o Lula, e os africanos são muito mais interessantes, né? Ainda que já tenhamos tido, né, um discurso histórico do Arafat na ONU, etc., né? Mas eu não esperaria, assim, grandes... Eu acho que, infelizmente, como vocês levantaram, a programação agora pende para a extrema-direita e para poucas expectativas nesse sentido, né? Agora, de novo, tudo isso só enfatiza o fracasso da ONU dentro da governança global. Quer dizer, nós vamos ter bonitos discursos, vamos ter torneios de retórica, mas assim como a gente mencionou em relação à Palestina, como a gente está vendo em relação à Ucrânia, também a gente não vê nenhuma capacidade dessa governança em impedir, mesmo porque não é do interesse do norte global parar essa máquina de guerra, né? É o que tem movido a indústria da Europa e dos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Eles precisam disso para alcançar aquele um pontinho de crescimento econômico, que é o que eles têm alcançado desde 2008. Aumentando a quantidade do PIB que é destinado, inclusive, para gastos militares, e os Estados Unidos mudando o nome do Ministério da Defesa para o Ministério da Guerra. E ao mesmo tempo que tira o financiamento da ONU, né? Que explica talvez escadas rolantes quebradas, né, Lucas? Qual o seu discurso da ONU preferido, Durão? De todos os tempos? De todos os tempos. Arafat. O meu Sem dúvida. O meu, de longe, Hugo Chávez, 2006, quando ele disse que fedia a enxofre. Enxofre, né? Ah, aquele... Esse é um dos melhores da história, cara. É lindo, é lindo, é lindo. Incrível. A postura, a linguagem não verbal também do Arafat foi muito incrível. Também, incrível. Com aqueles óculos escuros, né? Com o ramo de oliveira. Fidel tinha uns muito bons também, né? Só que não era muito sintético, né? E hablava, né? Hablava. Hablava pra caramba. E sabe quem vai hablar muito agora também? Quem? A gente. Porque chegou a hora do nosso quadro Terra Plana. Aê! E a gente vai pedir a vinheta maravilhosa, por favor. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, chegamos aqui para o Terra Plana, essa que é a gincana semanal, onde a gente traz as principais besteiras que rolaram na semana. E quem decide quem merece o troféu é o nosso convidado hoje, responsabilidade de Miguel Stedley. Então eu começo com Lourenço Santiago, hoje não de Caracas, mas de Brasília. Lourenço, o que você traz pra gente? Camarada, por favor. Lucas, como o Durão até acabou de antecipar, eu vou apelar, né? Vou tentar de qualquer jeito levar esse voto, já que eu tô em Brasília, né? Tô jogando em casa. Meu terra plana foi o multilateralismo e o globalismo tentando derrubar o Trump ontem, né? Então, assim que o Trump chega na ONU, a escada rolante da ONU travou com ele não soube. Opa. A senhora Trump assumiu a frente, subiu, e depois, quando ele começa o discurso, também o TP quebra. Eu acho que o Trump tava meio carregado aí, né? Quebrou tudo, né? Saiu quebrando escada rolante, saiu quebrando, precisa dar uma benzida aí, Trump. Tá meio carregado essas energias aí. Será que ela vai cair? E com esse Terra Plana, o Lourenço quer subir rapidinho pro pódio, né? Que problema, parou! Espero que não na velocidade do Trump, né? Espero eu subir rápido. Eu não tinha visto o vídeo, cara. Nossa, muito não. bom. Muito bom. Escadas rolantes
multipolares do sul global, anti-imperialistas. Por escadas rolantes anti-imperialistas. Nossa representação ali na ONU. Aí parou na hora que ele entra na escada rolante, para. E aí, pra quem tá acompanhando no YouTube, ó, dá pra ver que realmente ele não sabe muito bem o que fazer. A senhora Trump assume a frente e vai subir, toma a decisão antes e ele depois vai atrás com aquela carinha de gol contra, né? Genial, genial. Cara, hoje tá difícil superar, hein, Durão? O que você trouxe? Agora, nosso programa todo foi uma grande terraplanice, né? A quantidade de absurdos e os sandices que a gente mencionou. Mas eu vou mencionar uma sandice que ficou meio de fora, porque foi feita antes da Certo. Assembleia Geral. Donald Trump, de novo, seguindo aquele velho script da extrema-direita, resolveu inventar uma saída alternativa para problemas da ciência. Ele isso aí chegou- foi terrível, cara. Ele chegou falando que o paracetamol causa autismo. O Tilenol, que é a marca mais famosa nos Estados Unidos, causaria autismo. Obviamente que sem apresentar provas, tirou dos dados da cabeça dele, cabeluda. E não só soltou essa, como ele soltou uma solução. Ele, como é que chama? Estou procurando aqui a possível cura. Seria a leucovorina, uma substância que não foi confirmada claramente pela ciência, mas que, segundo o presidente dos Estados Unidos, resolveria esse problema de autismo. É a cloroquina versão 2025 nos Estados Unidos. Né, Lu? Não, e a pauta da saúde nesse governo Trump tá, assim, eu acho que é uma das piores coisas desse governo, se é que dá pra gente elencar as piores coisas desse governo. Saindo de mecanismos internacionais, nomeando pessoas anti-vacina para comandar-se a saúde dos Estados Unidos. Vários estados comandados por republicanos estão deixando de vacinar as pessoas, estão tirando vacinas dos estoques, e tudo comandado pelo Kennedy Jr., né, que é esse que aparecia agora na tela ao lado do Trump, que é um anti-vax declarado, um negacionista declarado, então, que assumiu a Secretaria de Saúde. Então, assim, é algo realmente chocante, chocante. Às vezes eu me pergunto se colocaram alguma coisa na água dessas pessoas, né, para votar nesses seres. Só apelando para essas teorias mesmo, viu? É impressionante. Eu vou para os Estados Unidos também, vou falar de Trump, mas não necessariamente do Trump, vou falar do Emmanuel Macron, presidente da França, que esteve em Nova York para comparecer à Assembleia Geral da ONU, mas que pegou um condicionamento ali meio inesperado, voltando da Assembleia Geral, teve que descer do seu veículo oficial para ver o que estava acontecendo, se aproximou de um oficial da polícia de Nova York, ele perguntou, ô, seu guarda, o que tá acontecendo aqui, por que meu carro não consegue passar? E o guarda explicou para ele, olha, a comitiva oficial do presidente Trump tá passando agora, então a gente teve que bloquear todo o trânsito. Eis que Macron pega o telefone e liga para Donald Trump falando assim, ei, meu amigo, mon ami, chéri, vamos liberar aí a estrada porque eu preciso ir embora pro meu hotel, preciso voltar pro hotel. Certo, porque ele começou a andar. Quem tá vendo pelo YouTube do Brasil de fato acompanha essas imagens que são boas. Imagens impagáveis de Emmanuel Macron e tendo que voltar pro hotel a pé em Nova York, falando com o Trump no telefone, e aí foi assediado por fãs ou por apoiadores. Tendo que manter aquele sorriso, né? Aquele sorriso sorrisinho amarelo de croissant, né? Uma coisa meio assim. Então, meu Terra Plana dessa semana vai para essa cena insólita que aconteceu nas ruas de Nova York, quando Emmanuel Macron teve que aí abandonar o seu veículo para ir a pé pro hotel. Miguel Stedley, com essa me despeço de você. Camarada, muito obrigado por mais essa participação e análises excelentes aqui no Estrangeiro. E para quem vai seu voto, por favor? Acessou o Miguel? Miguel, não escutamos o Miguel. Vai de novo. Opa. Oi? Agora Escuta? sim, agora sim, vai nessa. Ah, tá. Não, eu acho que depois do discurso do Trump na ONU, a gente tinha que encerrar o quadro, né? Mas, infelizmente, a extrema-direita vai produzindo terraplanices ou planagens todos os dias, né? Então, infelizmente, ou felizmente, o quadro vai ter vida longa, né? Eu vou dar as boas-vindas pro Lourenço de volta, vou votar na escada rolante. Eu acho que ela prestou um grande serviço ontem. Poderia ter impedido o Trump de ter chegado até o púlpito. Então, me despeço com esse voto. Muito que bem, Lourenço Santiago, parabéns, camarada, subiu rapidinho ao pódio passou, com a escada rolante anti-imperialista. Obrigado e volte sempre.
Olhando o placar assim, já passamos o Lucas Stanislau, então estamos na frente, equipe de correspondentes. Um grande abraço a todo mundo que acompanhou mais essa edição, ao Miguel principalmente, mas ao Lucas e ao Durão também. Um grande abraço e um beijo a todos. Rodrigo Durão, obrigado por esse encontro que durou mais de 39 segundos. Eu que agradeço. Agora você entrando na zona de rebaixamento, né, Lucas? Eu tô na lanterna? Opa, não por muito tempo. Voltarei nos braços do povo. É o que dizem. Ficha técnica do Estrangeiro, Manda Lucas. O Estrangeiro é apresentado por mim, Rodrigo Durão, e você, Lucas Stanislau, apresentado e escrito também. A direção e produção é da Letícia Holanda, edição e sonorização é do Fábio Balbini, na operação do Switcher, Otávio Gabriel e Marina Ortega, identidade visual Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é sua, Lucas Stanislau, e da Monize Ravena, coordenação de redes sociais da Rafaela Cury, e a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, muitíssimo obrigado e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.